Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 11. Hoje o nosso assunto é componentes da irrigação localizada. Compõem um sistema de irrigação localizada os emissores, as conexões, tubulações, linha lateral, derivação, principal, sucção, sistema de filtragem, sistemas automáticos ou de automatização, sistema de fertirrigação e conjunto motobomba. Então, esses são os componentes de um sistema de irrigação localizada. As tubulações laterais. Em geral, na grande maioria das vezes, elas são de polietileno flexível. E nelas são inseridos ou manualmente ou mecanicamente no momento da fabricação os emissores. As tubulações agora, elas não são mais comercializadas em barras. Os tubos de PVC, eles são comercializados em barras de tamanho padrão de 6 metros. Agora, as tubulações de polietileno são comercializadas em bobinas de diferentes comprimentos, espessuras de parede e diâmetros. Então, temos aqui um tubo de polietileno flexível, uma ilustração, um sistema de irrigação por microaspersão. O tubo de polietileno próprio para irrigação localizada é aquele que tem uma faixinha, ou laranja, ou azul em sua extensão. Não é aquela tubulação de polietileno marrom ou preta que é usada para condução de água. Aquelas tubulações são têm uma parede mais grossa, não servem para irrigação localizada. Primeiro, porque a parede é muito grossa, você não consegue instalar os emissores. E segundo, que eles não são tratados para suportar a radiação diariamente. Então, com o tempo, aquele tipo de tubulação marrom ou aquela tubulação preta mais dura, eles começam a rachar, a estragar no solo. A tubulação que a gente usa de polietileno, própria para irrigação localizada, ela suporta tranquilamente. É fácil identificar pela faixinha laranja ou azul, ou uma outra cor semelhante. A função dessa faixinha aqui é uma guia, na verdade. Você alinhar a instalação dos emissores. Ela serve como uma guia. Então, vendido em rolos ou bobinas. Temos aqui uma linha lateral de polietileno, onde foi conectado o microaspersor através de um microtubo. Então está aqui a linha lateral de polietileno. Na grande maioria das vezes, as laterais são de polietileno. Pode acontecer de parte do projeto já ser de PVC, com diâmetros maiores, se opta em usar o PVC, que aí são barras novamente, com comprimento padrão de 6 metros. Então temos aqui um emissor, um gotejador do tipo online, conectado à linha lateral de polietileno. Tubulação de polietileno, e aqui a faixinha, aqui no caso uma faixinha azul, que serve como guia para alinhar a instalação dos emissores. Então está aqui a faixinha azul. Conexões e acessórios. São peças de polietileno ou de PVC, de acordo com a tubulação que eu estou usando, e a função delas, das conexões, é unir as tubulações e permitir que a tubulação seja instalada de diversas maneiras e de diversas configurações no campo. Então, as peças de polietileno, as conexões, permitem a união das tubulações que me permite que eu possa configurar da maneira que eu quiser a instalação no campo. Também permitem as conexões a instalação dos acessórios que são necessários ao sistema. São as curvas, T's,
adaptadores, conectores iniciais, reduções, uniões, etc. Então, o sistema de irrigação localizada tem uma grande variedade de conexões e acessórios. Permite instalação em quase qualquer terreno. Então, eu tenho T's, conectores iniciais para linhas laterais, conectores com registros. Temos válvulas de ar, temos redutores de pressão, reguladores de pressão, na verdade, manômetros portáteis, furadores. Os furadores é para você fazer o furo na mangueira sem danificá-la e poder instalar ou o conector, que nesse caso aqui é um furador para se instalar um conector, ou um furador para se instalar os emissores. Faz o furo de um tamanho correto já. As tubulações de derivação em principal também podem ser de polietileno ou PVC. Em geral, as tubulações, conforme vai se aumentando o diâmetro, vai se optando por usar PVC. Chegando perto de 50 milímetros para cima, já pode se optar a usar o PVC. É mais prático. Isso vai depender das condições de cada projeto. Cada situação é uma situação diferente. E de acordo também com o tamanho da área. Temos aqui então uma linha lateral, uma tubulação lateral, no caso aqui de polietileno, uma tubulação de derivação de polietileno, e aqui as laterais. Então as laterais são conectadas nessa tubulação de polietileno por meio de conectores iniciais, que é o nome desse conector aqui. Aqui no final, um adaptador e um tampão final, também chamado de cap. Então elas podem ser de polietileno ou PVC. Então aqui um conector inicial, aqui está a linha lateral, uma mangueira gotejadora, e aqui é a tubulação de derivação de polietileno. Aqui também é a mesma coisa, a linha lateral de mangueira gotejadora, o conector inicial ligando na derivação que é de polietileno. Aqui polietileno e também polietileno, tubulações de derivação de polietileno. Esse aqui é o conector inicial. As mangueiras gotejadoras, as fitas, tapes, tem vários nomes, mas o mais comum é mangueira gotejadora. Elas possuem uma linha de conectores, emendas, válvulas finais próprias para ela e próprias para adaptar nas tubulações de polietileno, que é o caso aqui. Esse aqui é um conector inicial, onde vai se instalar a linha lateral nesse ponto e nesse ponto aqui. E esse conector inicial tem duas características. Primeiro, possui um registro. Então, alguns conectores possuem esse registro, outros conectores não têm. E esse conector inicial é instalado numa tubulação de PVC. Então, de acordo com o projeto, a tubulação de derivação aqui no caso foi de um diâmetro maior, atende uma área maior, então ela precisou ser de PVC. Para instalar um conector desse tipo no PVC, é necessário se furar a tubulação de PVC com uma serra, com uma furador, com aquela serrinha copo, fazer o furo adequado e instalar essa peça aqui, ó, de borracha, que se chama chula. Então, faz o furo no PVC, instala essa peça de borracha aqui, chula, chama-se chula, ela é vedante e na chula se instala o conector. Então, com isso fica uma instalação bem rígida, bem feita e não há vazamento. Estou conectando o polietileno no PVC. Então,
sempre que eu usar esse tipo de conexão polietileno para PVC, eu preciso usar a chula, que é essa conexão aqui de borracha. Está aqui a chula. Sistemas automatizados. Qual que é o objetivo deles? É reduzir mão de obra e aumentar a eficiência. Então, com menos pessoas trabalhando naquela área, eu consigo controlar todo o sistema de irrigação por meio da automatização. O que compõe um sistema de irrigação automatizado? Válvulas solenoides. As válvulas solenoides, elas servem como registros, elas abrem e fecham, permitindo a passagem de água de uma área para outra. Por exemplo, eu dividi a área em setores. Por exemplo, vamos dar aqui chutar 5 setores. Na entrada de cada setor tem uma válvula solenoide. Então eu consigo programar no painel de controle que horas serão abertas e fechadas cada válvula dessa solenoide, que vai permitir ou não a passagem de água para irrigar aquele setor. Elas se comportam como um registro, só que ele é automático. Então, você não precisa ir até a área para abrir o registro. De um comando no painel, você consegue programar a hora de abertura e fechamento da válvula de cada setor. Também temos sensores de umidade do solo, sensores de precipitação, sensores de pressão. O sensor de umidade do solo ajuda no manejo. Então, se a área conseguiu chegar na umidade pré-determinada, ele pode mandar um sinal e suspender a irrigação. Ou uma irrigação que eu tinha programado para acontecer e por uma ocasião qualquer choveu antes e o solo está com umidade. Então ele dá o sinal, emitindo o sinal, informando que não é necessário irrigar. Só vai irrigar quando a umidade estiver num valor. E vai parar quando chegar em outro valor. Temos sensores de chuva, precipitação, que também desligam o sistema se começar a chover. Sensores de pressão, de repente, uma tubulação solta ou estoura, a pressão do sistema cai, o sensor detecta isso e manda o sinal para desligar a motobomba. Temos os controladores, que é o painel que a gente fala, de controle. Você programa a abertura, a hora que vai irrigar. Você pode fazer toda a programação sem precisar estar ali direto na hora, precisando ligar e desligar. Você programa para a semana inteira e é assim que funciona. E chave de acionamento de bombas também para garantir a proteção do sistema todo. Os sistemas automatizados são bastante usados em irrigação de jardins e gramados, campo de golfe. Então, irrigação em jardim residencial tem o painel, você programa para a semana inteira, ele vai ligar e desligar de acordo com a sua programação. Vai abrir, fechar válvulas, acionar a motobomba ou abrir a água da rede conforme que foi programado. Isso é automatização do sistema. Então temos aqui um painel de controle, tem uma fonte de energia alimentando, pode ser conectado a um sensor de chuva, por exemplo, uma chave de partida que vai ligar o motor, vai captar a água, mandar para a área, e para cada setor eu vou ter uma válvula solenoide, que vai abrir e fechar de acordo com o que foi programado no painel. Então é bastante interessante isso, e na irrigação localizada eu consigo fazer um alto grau de automatização, se assim eu desejar. As válvulas solenoides, elas permitem que a área irrigada seja dividida em setores independentes, então eu não preciso ir até o setor para abrir o registro para a água ser derivada para esse setor, fazer irrigação. Por um comando no painel, essa válvula vai abrir e fechar. Os sensores nós já falamos também, detectam quaisquer condições, ou de chuva, ou de umidade.
O controlador é o mecanismo talvez mais importante, é o principal mecanismo, é onde eu programo. Eu tenho desde controladores mais simples a controladores mais elaborados, mais caros, mais completos, que me permitem programar as irrigações. Eu não preciso estar lá, eu posso programar para a semana inteira, colocar os parâmetros que eu desejo, que a irrigação vai ocorrer. Ainda mais se eu tiver sensores de umidade no campo e de precipitação, quase que me automatizam todo o sistema. Quase que fica independente o sistema. E tudo isso pode se aplicar à irrigação localizada ou à irrigação paisagística. Aqui é um exemplo com válvulas solenoides que são destinadas a vários setores. Então, o painel está em outro local, eu programo o painel, ele vai abrir a válvula de cada setor no momento que eu desejar, na hora que eu desejar e pelo tempo que eu desejar. Geralmente essas válvulas também têm uma válvula adicional a mais, manual, caso seja necessário abrir e fechar manualmente. Mas ela é essencialmente automática. Aqui é uma válvula solenoide de tamanho grande, com área grande, né? E com um corte para poder se enxergar, né? A parte interior dela, uma mola. E quando eu mando o sinal para a válvula, essa mola se movimenta e permite a passagem de água. Então essa aqui é uma válvula em corte. Um painel, esse aqui é um painel até que bastante simples, bem prático, tem toda a programação e todo um painelzinho de LCD digital. Eu consigo ver a programação, que válvula que eu vou abrir, que horas que eu vou abrir, por quanto tempo. Tá? Então esse é um painel relativamente simples, mas bastante prático para a gente usar. E chave de acionamento aqui. Sistema de proteção. Sensor de chuva, aqui ó, sensorzinho de chuva. Está irrigando, começou a chover, o sensor detecta, suspende a irrigação. Bom, as chaves e painéis de acionamento, eles garantem a partida, o acionamento, né? E a proteção dos motores elétricos do conjunto motobomba. Eles evitam sobrecarga. Também protege contra variações extremas na tensão ou oscilação, quando ocorrer. Ou também se houver uma falta de fase. Eles protegem todo o nosso sistema de qualquer dano que possa ocorrer. Isso aumenta a vida útil e evita que o motor queime. Então é bastante importante ter todo o sistema de proteção aí de chaves e painéis. Então aqui todo o sistema tem que ser uma pessoa especialista na área para poder montar um negócio desse, isso não cabe a gente. Existe todo um conhecimento aqui, mas você vai solicitar que se instale, que seja feito esse sistema para o seu projeto de irrigação. Isso aqui é algo que exige um grau de conhecimento bastante elevado. Você vai informar o que você precisa. E aí vai ser feita a instalação. Os sistemas de filtragem. Qual a função da filtragem na irrigação localizada? Remoção de partículas minerais, partículas orgânicas que vão estar em suspensão na água, que é captada, e que podem vir causar um entupimento. Então, depois que entupiu, um abraço. O trabalho todo tem que ser feito na prevenção de entupimentos. Isso é feito com um bom sistema de filtragem. Não tem depois como arrumar. A microaspersão ainda é mais fácil, você conseguir até desobstruir, mas o gotejamento fica complicado. Então, todo o trabalho que a gente faz de filtragem é preventivo. Temos filtro de areia, filtro de tela, filtro de discos e hidrociclones.
Esses tipos de filtros têm que ser limpos periodicamente. Você tem que instalar um manômetro antes e depois do sistema de filtragem para ver se está tendo muita perda de carga. A filtragem vai gerar uma perda de carga normal, mas tem um limite tolerável. Quando a perda de carga atingir valores maiores que 2 MCA, tem que se proceder à limpeza. Então tem um processo que é feito para limpar os filtros, ou manualmente, ou com reversão do fluxo de água. O filtro de areia, ele é um equipamento geralmente de ferro fundido, para áreas grandes de irrigação. Você vai até encontrar filtro de areia de plástico injetado para uso em piscina, por exemplo. Ele é bem vedado. A água no filtro de areia passa por uma coluna de areia. Com o tempo, no alto da coluna de areia vai se acumulando sujeira, resíduos, partículas. Isso, quanto mais tiver um desses sujeira acumulada no filtro, mais eficiente ele fica. Só que isso também gera um problema, que se não remover a sujeira, dificulta demais a passagem de água. Então, começa a gerar muita perda de carga. Então, quando você detectar que o filtro precisa fazer a manutenção por ter já ocorrido perda de carga suficiente, então no filtro de areia se faz a retrolavagem. Não tem como você abrir o filtro e tirar a sujeira. Não é assim que é feito. Você promove a retrolavagem do filtro de areia. Você reverte o fluxo de água para a sujeira ser expulsa da camada superior da coluna de areia. O filtro de areia, ele é muito eficiente para a remoção de materiais inorgânicos. Então a função básica do filtro de areia é a remoção de materiais inorgânicos que estão na água, que estão em suspensão na água. Tem então aqui o filtro de areia, 2 filtros de areia. A instalação tem que ser feita de modo que a água vai vir, entrar pela parte de cima, vencer a coluna de areia e sair pela parte de baixo e se encaminhar para a área. Quando eu preciso limpar o filtro de areia, eu mudo aqui a posição dos registros, reverto o fluxo de água. A água então vai subir pelo filtro e na hora de sair pelo lado de cá, ela vai levar junto a sujeira que ficou acumulada. Eventualmente, um pouco de areia também acaba sendo perdida. Então, de tempos em tempos, se abre para inspecionar. Aqui tem uma abertura no filtro, uma tampa bem vedada. De tempos em tempos, se abre para inspecionar se não baixou demais a coluna de areia, se não é necessário repor areia nele, por conta da retrolavagem, que é feita frequentemente. Aqui também tem todo o sistema de reversão, abrindo e fechando registros, invertendo o fluxo da água, e essa água depois é jogada fora, junto com a sujeira. Quem tem piscina em casa está acostumado já a ver isso. De tempos em tempos, você coloca a alavanca no filtro para retrolavagem e ele expulsa toda a sujeira que ficou acumulada. Tá? Então é bem semelhante do uso de piscinas residenciais. Aqui a parte é um filtro de areia em corte. A água entra aqui pela tubulação que está em azul. A água vem no uso normal. Sai pela parte, bate aqui na parte de cima, que é tampada. Daqui para baixo, até lá embaixo, tem uma coluna de areia. A água bate, infiltra na areia. A parte de cima da areia retém a sujeira. Essa água se encaminha para esses defletores aqui, entra na tubulação verde,
e já sai filtrada em direção à área irrigada. Então a água entra pela parte de cima, bate na tampa, vai estar fechada, obviamente, enche o filtro, só que ele está cheio de areia. Aí a água vence a coluna de areia, entra nos defletores e se dirige à área já filtrada, pelo menos de materiais de suspensão orgânicos. Materiais orgânicos de suspensão. Depois do filtro de areia, eu instalo mais dois tipos de filtro. O de tela e o de disco. Ou sol de tela, ou sol de disco, ou de tela e um de disco. Então, esses filtros de tela ou de disco, eles são instalados depois do filtro de areia, após a filtragem do material orgânico. O filtro de tela, ele possui no seu interior uma malha de nylon ou às vezes de aço, cujo objetivo é reter o material inorgânico em suspensão na água. Se de repente alguma coisa passou pelo filtro, alguma areia, alguma coisa inorgânica passou pelo filtro de areia, quem vai segurar vai ser o filtro de tela e o de disco. O de tela, então, é uma tela de nylon ou de aço. O de disco são discos plásticos ranhurados. E esses dois servem para reter material inorgânico em suspensão que eventualmente tenha escapado do filtro de areia. Temos também um outro tipo de filtro, de sistema de filtragem, que é o hidrociclone. O hidrociclone, a água entra de maneira tangencial nesse equipamento, é submetida a uma força centrífuga, os materiais inorgânicos que estão em suspensão acabam depositados no fundo do equipamento, eu vou mostrar para vocês, e a água limpa sai pela parte de cima. Então vamos lá. Primeiro, o filtro de disco. Esse aqui é a parte interna do filtro, é o elemento filtrante dele. Então ele é feito de vários discos ranhurados, onde a água passa pelas ranhuras, mas é retido o material inorgânico. Esse aqui é o elemento filtrante, é a parte interna do filtro. Externamente, ele é assim. Então, o filtro de disco, como o filtro de tela, eles não possuem um sistema de retrolavagem. Você simplesmente abre o filtro, desrosqueia a tampa dele, retira o elemento filtrante e lava. Limpou o elemento filtrante, insere de novo, ele está pronto para funcionar novamente. Também é interessante fazer uma limpeza periódica nesses filtros. Então esse aqui é o filtro de disco, discos ranhurados, inúmeros discos ranhurados. Esse é o filtro de tela, então uma tela de nylon ou de aço. Está aqui a trama da tela. E externamente ele é idêntico ao filtro de disco. Você só vai saber a hora que você abrir e ver se é de disco ou se é de tela. Impregnou de sujeira, é hora da manutenção, tira o elemento filtrante, lava com um jato de água até toda a sujeira que está impregnada sair e reinstala o elemento filtrante dentro do filtro. Esse então é o filtro de tela. São instalados depois do filtro de areia, tá? Esse aqui é uma ilustração de um hidrociclone. A água no hidrociclone, ela vai entrar tangencialmente. Dentro do hidrociclone vai ocorrer uma força centrífuga. Todo o material inorgânico
vai ser depositado aqui no fundo do equipamento, tem uma abertura, depois para fazer a limpeza, e a água limpa sai pela parte de cima. Ele também é utilizado para materiais inorgânicos. Material orgânico suspensão, filtro de areia. Material inorgânico, filtro de tela, filtro de disco e hidrociclone. Ele é usado mais em águas que tem bastante material inorgânico em suspensão, tá? O mais comum é o uso do filtro de areia e depois o tela e disco. Então, todo o sedimento é acumulado no fundo para depois ser limpo. Bom, outro componente do sistema de irrigação localizadas é o sistema de fertirrigação. A função do sistema de fertirrigação é injetar na água ou produtos químicos ou fertilizantes nas quantidades pré-estabelecidas. Então eu vou determinar quanto eu vou aplicar na área e é aí que eu faço a injeção. Nos proporciona economia de mão de obra e de fertilizantes. Por quê? Do único ponto eu consigo fazer a fertirrigação da área toda, de um único local. Por exemplo, uma adubação em cobertura, que eu teria que ir em todas as plantas, pelo menos umas 2, 3 vezes, agora eu faço injetando na água de um único ponto. Então tem economia de mão de obra com isso. E os fertilizantes que eu uso para fertirrigação são fertilizantes mais caros, porém são mais puros. E pela própria forma de atuação do sistema, eu consigo reduzir o custo. Às vezes ele ser um pouquinho mais caro, como a dose é feita bem criteriosa, eu consigo economia na aplicação de fertilizantes. O fertilizante ou o produto químico, ele é conduzido pela água, é derivado ao solo, junto com a mesma, e aí ele é absorvido ou utilizado pelo sistema radicular da cultura. Nós vamos ter uma aula específica de fertirrigação. Esse aqui é um injetor de fertilizante de hidráulico, então já é um negócio mais elaborado, com um grau mais elevado de eficiência, tem um custo maior, então, mas é um eficiente injetor de fertilizante. Ele tem o seu, paga-se mais caro por isso, mas ele tem um alto grau de confiabilidade e de precisão. Um injetor hidráulico. Esse aqui é um injetor de fertilizante que a gente desenvolveu. Ele é uma patente já simples, extremamente barato. Eu vou mostrar um vídeo depois dele para vocês na aula de fertirrigação. E é um injetor de baixíssimo custo para pequenos produtores rurais. Ele se chama FertiPet, porque utiliza garrafas PET para fazer o reservatório de nutrientes, e a água é injetada no PET, mistura com adubo, com fertilizante, e aí ela é derivada para a área. Então eu vou mostrar depois um vídeo explicando o funcionamento desse injetor. É a primeira patente da UFGD, é esse injetor aqui de baixíssimo custo. É uma patente do tipo modelo de utilidade, e demorou quase 8 anos para essa patente sair. Isso aqui foi desenvolvido em 2010, esse tipo de injetor. R$10 você monta um injetor desse para a área. Já esse aqui são valores muito mais elevados. Então é uma solução para pequenos e médios produtores. A fertirrigação, eu vou fornecer os nutrientes junto com a água de irrigação diretamente no pé da planta.
Então fica bastante eficiente, por isso eu consigo economizar com fertilizantes. O sistema de bombeamento, assim como na aspersão, é composto por motobomba, que pode ser motobomba ou elétrica ou a combustão. A função do bombeamento é captar a água dos rios, reservatórios, poços, etc., e recalcar ela para um sistema de tubulações sob pressão. Então a bomba capta e recalca para o sistema de irrigação, imprimindo a vazão necessária e a pressão necessária. Nós vamos ter uma aula específica também de bombeamento, dimensionamento do conjunto motobomba. Então, isso aqui é uma motobomba elétrica, tá? Capta a água de um reservatório, isso aqui na área experimental nossa, e recalca, encaminha essa água para a área experimental. Essa aqui é uma motobomba elétrica. Essa é uma motobomba também lá na área experimental, só que essa aqui é a combustão e é portátil ainda por cima. Então temos aqui motor a combustão de 2 tempos. Isso aqui é uma curiosidade, a instalação de várias motobombas, e são ligadas também entre si para abastecer mais de uma área. Então é uma instalação um pouco caótica, mas é algo que você pode até encontrar por aí. Então elas são meio interligadas. Então tem até uma bomba reserva aqui junto, se uma não funcionar, já tem a reserva pronto para utilizar. E os vários registros para manejar para várias áreas diferentes. Não é uma instalação ideal, está um pouco caótica, mas é uma curiosidade para vocês verem aí uma instalação de motobomba. Obrigado.